Olá, mais um quadro Gente de Vitória. Estamos aqui hoje agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E estarmos com gente de Vitória, gente que constrói, gente que colabora por vários lugares dessa cidade, médicos, enfermeiros, profissionais, liberais, todo esse povo que constrói a nossa cidade, dando as mãos, ajudando, estudando para poder trazer benefício para a nossa cidade, a nossa sociedade. Nós estamos aqui no mês de agosto, o mês que temos duas campanhas muito importantes, o mês que traz assuntos bem relevantes para que venhamos estar discutindo e trazendo para a sociedade as informações para os nossos telespectadores. E nós iniciamos esse mês falando sobre a questão da violência, né? Do combate à violência contra a mulher. E hoje estamos aqui com o agosto também dourado. E eu estou aqui também com meu colega jornalista Eric Tadeu, que me fez essa lembrança que eu não estava lembrando desse assunto tão importante que é o agosto dourado, que é a questão da amamentação, né? Esse incentivo à doação também de leite materno. É um mês que fala sobre violência, mas é um mês também que fala sobre vida. São assuntos muito interessantes para estar trazendo informações. E hoje vamos falar sobre vida. Porque leite materno, ele é vida. É algo tão forte que ele dá vida. É vida o leite. E nós vamos estar aqui falando com a enfermeira Edwina, que vai me chamar de tia, porque temos assim uma relação anterior. E ela hoje vai estar aqui. É muito, muito interessante estar aqui com a Edwina hoje. Passa um filme, Eric, pela minha cabeça, né? De ver uma menina que eu a conheci, anos, né? Que eu a conheci menina, mas ela teve um sonho. Ela teve um sonho de ser enfermeira. E é como a gente fala aqui, esse quadro é um quadro que a gente traz, o Gente de Vitória, porque todo profissional, ele tem uma história. Ele tem uma história anterior. Eu tenho a minha história, Eric tem a história dele. Para estarmos aqui, nós temos uma história também. Então, por isso que a gente é de Vitória. Porque quem está aí, em vários lugares, teve um começo. Gente que sempre teve uma dificuldade, um sonho que foi realizado. Então, nós vamos trazer aqui esse assunto, mas vamos falar um pouquinho também sobre a história de Edwina. Como é que tudo isso começou até ela chegar a ser a enfermeira graduada nesta área. Então, Edwina, aqui está este momento que você falou, tia Vi, marca aí um dia para me falar sobre um assunto, né, que eu me especializei, eu achei tão interessante, e agora chegou esse momento para a gente estar aqui falando e trazendo essa informação hoje para essas mamães, para as grávidas, como é importante amamentar. Então, Edwina, seja bem-vinda ao quadro Gente de Vitória. Ei, tia Vi, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? Porque Ele fez de você um instrumento na minha vida desde sempre e há longos anos, né? Amém. E mais uma vez, colocou você no meu caminho e está me dando a oportunidade de falar de algo que eu amo, né? Cuidar das mães, cuidar dos bebês, falar sobre amamentação. Foi onde eu me encontrei e quem me conhece, quem me acompanha nas minhas redes, sabe que eu sou extremamente apaixonada. Por criança. Por criança. E as mamães também, né? Que a gente acaba colhendo os dois. Fazer o que é bom, fazer com amor. Sim. Não tem como fazer de outro jeito, né? Tem que se dedicar e tem que ser com amor para poder a mágica acontecer. Eu costumo dizer, né? Que o elo, a conexão de mãe e do bebê no processo da amamentação, tudo tem que estar favorecendo, né, para a mágica acontecer, né, e fluir de fato como tem que ser. Muito bom. Edwina. Isso. A gente estava conversando nos bastidores, né, antes. Olá, telespectadores, assinantes, internautas da TVI. Estamos mais uma vez com mais um Gente de Vitória.
E como sempre eu faço, antes de iniciar os nossos trabalhos, aquele agradecimento especial Vivi Santana por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer para a nossa convidada. Conversamos ali no bastidores, né? Eduína, eu perguntei, Eduína, chama você de Eduína ou não, me chame de Duda. Todo mundo me chama de Duda. De onde foi que saiu Duda? Então, Eduína, as pessoas me chamavam, né, de Eduína, às vezes confundi e falava Eduarda. E aí falava, não, então eu vou te chamar de Duda, porque Eduína lembra Eduarda, né? E até eu lembrar Eduína, Duda fica mais fácil. Aí acabou que pegou e foi no meio do trabalho mesmo, né? E aí eu adotei para minha vida e as pessoas começaram a me chamar de Duda. Eu percebi também que como dentro do ambiente hospitalar, quando eu chegava e me apresentava, né? Perguntava como é seu nome? Eduína. Nossa, que nome difícil. Então pode me chamar de Duda, que facilita a comunicação. Se acontecer alguma coisa, fica mais fácil para lembrar. E aí é dessa forma que eu me apresento. Falo meu nome todo, né? Eduína. E na sequência eu deixo eles à vontade para poder me chamar por Duda. E Duda, você tem carinha de 15 anos. Oh, Jesus, eu Qual recebo. É o segredo? Acho que é porque ela trabalha tanto com criança que ela vai ficando, né? ela vai ficando mais mimosa, mais criança, não é? A menina tem cara de 15 anos, gente. Oi, gente, que bom. Jeitinho tão assim, tão carinhoso, né? Acho que do próprio trabalho e você acaba puxando isso um pouquinho pra você, né? É verdade, é verdade. A gente tem que se entregar mesmo. E Duda é filha de quem, Duda? Então, a minha mãe é Maria da Conceição, mais conhecida como Conceição. Que é assistente social, né? A minha mãe é assistente social, sim. Ela trabalhou por quase 20 anos em hospital. Sou filha de Paulo Luiz Alves de Medeiros. O meu pai, ele trabalhou muito tempo aqui na Butano, na Pré-Vicêndio, e recentemente ele era taxista lá da praça de táxis do shopping. E Dia dos Pais vai fazer 1 ano que Deus recolheu o meu pai e que tem sido dias muito difíceis e que a gente está aprendendo a caminhar sem ele. A saudade é muito grande, né, Duda? Eu posso imaginar. Muito. Né? Eu posso imaginar e compartilho contigo que eu sei como é difícil a gente perder um ente querido. Sim. Né? Infelizmente eu também não tenho a minha mamãe, sinto muita saudade dela. Sim. Inclusive ontem foi aniversário dela. Né? E quando vem essas datas em que a gente costumava ter essas pessoas presentes junto com a gente, são os nossos maiores suportes, são as pessoas que nos dão chão, são as pessoas que nos dão apoio, né? A gente precisa lembrar que em Deus essas pessoas elas continuam. Sim. Você é uma extensão do seu pai, de tudo que ele te ensinou, de tudo que ele realizou na tua vida, sim, de todo o esforço dele para que você chegasse aonde você chegou, para que você realizasse, para que você continue realizando os seus sonhos e para que você seja essa profissional de sucesso que você é hoje. Verdade. Meu pai era maravilhoso. Como pai, ele era um parceirão. Paulo. Ele era conhecido como Paulo Vovô do táxi. Ele tinha um cabelo branco. Tinha cabelo branco. As pessoas também chamavam ele de Azevedo, porque ele lembrava muito, né? Parecia com Azevedo. Com Azevedo, o Capitão Azevedo, sim. Muito bom. E meu pai tinha alma de criança. Meu pai era maravilhoso, assim. Você tem irmãos, Duda? Eu tenho 2 irmãs, Ana Paula e Suzane, elas são mais novas, né? Você é primogênita? Sim, sou a mais velha. Suzane, ela é estudante de Direito e Ana Paula de Engenharia. O que eu quero falar, Eric, é que essa família é para mim um exemplo. É um exemplo de resignação, de vontade de vencer. Eu sempre tenho essa lembrança de vocês, ver as meninas tudo adolescentes. A mãe, ela entrou no Novais, no hospital, nos serviços gerais. Sim. E ela se formou em serviço social. Foi. Então, as meninas, a mãe criou as 3 filhas muito bem criadas. Eu acho que isso é importante, a gente trazer também essa questão, trazendo uma enfermeira como você, que vai falar agora, que você é pós-graduada na área que a gente vai falar daqui a pouco, mas também trazer essa importância, né, familiar também.
Então eu vi aquela mãe preocupada com aquelas 3 meninas e ficou na minha memória aquilo ali, aquelas meninas que hoje, como ela diz, né, elas estudam, se formando, outras já formadas, mas porque teve essa estrutura familiar, né? Essa questão da família. Então, assim, são pessoas que sempre estão na minha mente. Como é o nome de sua mãe, Duda? Conceição. Conceição. Ela própria já foi acho que a grande referência para vocês, alicerce, que são filhas, né, de que com força de vontade, com persistência, né, com papai do céu no coração e saúde no corpo, o resto a gente corre atrás e consegue chegar lá. Sim, se vocês me permitem falar a história da minha mãe. A minha mãe, ela voltou a concluir, voltou para os estudos, ainda no ensino fundamental. Ela já era casada e já tinha nós 3. Então, minha mãe voltou com supletivo no ensino fundamental. Aí ela fez o ensino médio, né, de forma regular. E aí, nisso ela trabalhava, já tinha nós 3. E cuidava da casa, cuidava de tudo, né? Era filha, mãe, esposa e estudante. Minha mãe fez o ensino médio e logo depois ela foi para a faculdade. E a minha mãe conseguiu formar já, primeiro do que eu até. Na Unime, presencial. Na Unime, sim, presencial. E minha mãe se dedicou e ela conseguiu. E ela é meu maior exemplo, assim, sabe, de não desistir mesmo. E foi com ela que, observando todas as experiências dela, que surgiu, ela ambientando, digamos assim, aquele universo hospitalar, que surgiu em você a vontade de ser enfermeira. Como e quando surgiu essa vontade em você? Então, ela sempre compartilhava comigo, né? Minha mãe sempre foi uma admiradora da enfermagem. Inclusive, ela começou a fazer o curso técnico, mas aí, logo depois, a gente prestou o vestibular, né? E eu carreguei ela junto comigo, eu fui para a enfermagem. Eu queria que ela fizesse comigo, mas ela optou por assistente social, por serviço social, né? Mas quando eu tive contato direto com a enfermagem, foi quando a minha avó adoeceu e ela ficou longos meses internada no Calixto, desculpa. E eu tinha 15 anos e eu lembro que minha mãe ficava a maior parte do tempo com ela e eu faltava aula, dizia para minha mãe que tinha acabado cedo ou que não teve aula no dia para eu poder ficar lá com a minha avó. Eu era muito pegada com a minha avó, né? Eu tenho memórias assim muito saudosas dela. E eu ficava lá com a minha avó e eu observava que quem estava com a maior frequência tendo contato com ela enquanto paciente era a enfermagem, era o técnico de enfermagem, era o enfermeiro. Entendeu? Então eu fiquei fascinada. Eu costumo dizer que foi a enfermagem que me escolheu, porque eu lembro que o leito era duplo. E aí tava a minha avó e tinha uma outra senhora, a gente acabou criando amizade, conversando todo mundo ali. Só que teve um dia que essa senhora aqui que estava no quarto com a minha avó passou mal. Ela passou mal, estava com a filha dela na hora, a filha dela ficou desorientada, não sabia o que fazer. E eu consegui manter a calma, conduzir a situação, pedir para que ela fosse em busca, né, no posto de enfermagem, enquanto eu estava cuidando da mãe dela. E aí, infelizmente, a mãe dela acabou indo a óbito aquele dia, mas ali foi o meu primeiro contato, assim, sabe? Eu consegui manter a calma, conduzir a situação, orientar ela para que ela fosse em busca de socorro, enquanto a mãe dela não estava sozinha. Então, foi o meu primeiro despertar. E aí, eu digo que eu tinha 15 anos, né? Eu digo que foi ali que a enfermagem me escolheu. Foi para dentro do seu coração. Foi. E em algum momento, nesse processo de estudos, né? Aí eu quero ir lá para a base mesmo. Sim. Antes da enfermagem. Você é de Itabuna, Duda? Sim, sou de Itabuna, nasci. Você passou por quais escolas até chegar na faculdade de enfermagem? Então, eu estudei no CIS, o ensino fundamental, e o ensino médio eu estudei na escola militar. E sempre morou onde? E sempre morei aqui em Itabuna. A gente viajou no Santa Inês, 15 anos, e depois a gente mudou para o bairro de Fátima. Aí a gente ficou um tempo e depois mudamos para Monte Cristo. Muito bom. Aconteceu o curso de enfermagem para você, né? E com o curso de enfermagem, com o seu trabalho de carinho mesmo, Sim. de cuidar de pessoas, veio a luz em você de que havia uma lacuna sobre como prestar um trabalho que fosse um pouco mais específico para mães
e bebês. Sim. Você estagiou no Novais, isso foi despertado, foi isso? Sim, isso. Então, eu comecei no curso técnico, né? Primeiro eu fiz o curso técnico, toda a minha base na enfermagem. Eu tenho 12 anos na área da enfermagem, mas toda a minha base, toda a minha destreza, né? Foi o técnico de enfermagem que me deu. Eu tenho muito orgulho disso. E eu fiz o curso técnico 2 anos, né? Fiz estágio, só que no estágio a gente não teve contato inicialmente com o Hospital Manuel Novaes, que é a nossa referência, né, de maternidade. Mas eu fiz na Esther Gomes o estágio e lá era muito superficial, né, que a gente tinha que saber questão de dar ao banho, os cuidados, o que tinha que olhar muito mais superficial do bebê. Só que aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá, né, e aí eu tive um contato muito mais direto, né, com as mães, que era o primeiro momento ali de colocar no peito, as dificuldades, a depender do procedimento, né, que ela tinha feito, se cesárea ou se parto normal, porque tem nessa questão uma dificuldade entre um e outro. E aí eu vi a dificuldade delas, acabava aqui no momento... Foi levada para o lugar certo. Isso. E eu fui cair bem na maternidade, né, comecei na pediatria. Só para situar, maternidade Esther Gomes, atualmente maternidade Otaciana Pinto, para quem não sabe, não se lembra, Sim. A maternidade da mãe pobre, né, foi criada na gestão do ex-prefeito Fernando Gomes e que hoje é um dos centros de saúde que nós temos aqui no município e que tem essa missão, principalmente de cuidar das mamães e dos bebês. Sim. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir trabalhar bem no setor da maternidade, né? Que eu recebi essas mães vindas do centro cirúrgico, de parto cesáreo, ou vinda da sala de parto normal. E aí eu via, né, muitas vezes a insegurança. Cada filho é único, mas uma insegurança muito maior, um medo muito maior das mães de primeiro filho, das mães de primeira viagem. Então acabava que eu via a dificuldade, muitas delas vindas de outras cidades, sem acompanhante, ou às vezes chegava no alojamento conjunto, né? Chegava a mãe e o bebê, e elas não tinham acompanhante, e aí era o momento que eu me envolvia e acolhia esses dois, sabe? Para poder atender as necessidades daquele momento, passar mais segurança para ela e reforçar positivamente que ela foi preparada para aquele momento e que ela tinha toda a capacidade de receber o bebê, cuidar e amamentar. Muito bom. Maravilha, Vitória, viu? antes da gente continuar rapidinho, a gente lembra para os nossos telespectadores, assinantes, internautas que estão acompanhando a gente, se você tem alguma dúvida, quer participar dessa conversa com a gente, com a Duda Medeiros, sobre amamentação, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 739-8809-3838, tá? Aquela mensagem curtinha, aquela pergunta que você quer fazer para a Duda, e a gente vai colocar aqui no ar. Se identifique, coloque o lugar onde você mora e aí a gente passa essa pergunta para a Duda, tá certo? Duda, você falou no instante e a gente já começa a tratar um pouco de algumas questões técnicas sobre a amamentação, que foi sobre a questão da mãe que tem um parto normal e a mãe que passa por um parto cesáreo. Esses dois procedimentos, eles incidem de alguma forma na dificuldade ou na facilidade da mãe de amamentar? Sim, principalmente que o parto cesariano, ele tem toda a intervenção médica, né? Ele é uma cirurgia. Ele diminui o protagonismo da mulher, tá? A cesárea... O parto cesáreo, a cirurgia cesariana, ela é um parto consentido, né? Caso a mãe opte pelo parto cesariano, caso tenha necessidade. E o parto normal da mesma forma. Né? Então, assim, quando essa mãe ela tem o bebê de parto normal, é muito mais fácil, porque ela já passou pelo processo de trabalho de parto, então o corpo reconhece que está chegando o bebê que aquele corpo produziu, né, o leite, o colostro inicialmente, e aí ela já vai ter aquele contato, vai ser mais fácil, né? Já o parto cesáreo, por conta das medicações, por conta do processo anestésico, ele interfere um pouco, né, na questão da saída do leite. Muito bom. E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, inclusive a rigor da campanha Agosto Dourado, é que, segundo o próprio Ministério da Saúde, o Brasil é um dos países recordistas na realização de partos cesáreos. Sim. E muitos deles desnecessários. Sim. Às vezes eles são realizados por opção da mãe, porque elas não querem sentir dor durante o parto, não é, Duda? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Sim. se possível. Questão assim de opção delas, né? Porque já tem uma questão cultural ou
a gente não sabe também como que influencia essa questão da rede de apoio dela e das pessoas que estão em volta dela, né? Que vai levando sempre para a parte negativa. Mas assim, o fato de ela escolher o parto cesariano, o parto normal, não faz dela menos mãe. Porque tem essa questão de, a mãe que pariu normal sabe o que é ter um bebê normal e leva um título de mãe, e a mãe que pariu, que teve um bebê de parto cesáreo, ela é menos mãe porque passou pelo procedimento, tá? E na verdade não é assim, não desqualifica, não diminui uma nem outra por conta do processo, mas assim, tanto uma questão cultural de não querer sentir dor, né, de passar pelo processo, como também vai muito do profissional, né, que está acompanhando, porque envolve também outros fatores como a indicação, né, a questão da conversa e do convencimento ali entre o profissional que está acompanhando aquela mãe, né, até o processo de aceitação e acabar sendo um procedimento consentido, né, e aceitado por elas. Muito bom. Tá chegando algumas perguntas aqui pra gente já, Duda, e aí eu, se possível, queria que você observasse e ver como é que a gente dialoga com isso aqui. Yara Fontes, ela diz que ela mora no bairro do Pontalzinho e ela faz a seguinte pergunta: como é que eu posso saber se meu bebê tá com fome? Isso, interessante. Coisa linda, então, geralmente as mães, né, os pais em si, eles têm aquele pensamento e a visão de que todo choro do bebê é porque ele tá com fome. Só que não é bem dessa maneira. O choro do bebê é a comunicação que ele tem com a gente, né? Então a gente tem que aprender a observar o bebê como um todo. É a forma dele se comunicar. Exatamente. Tá chorando demais, às vezes é um colinho, é um aconchego, é saudade do cheirinho da mãe. Conversar um pouquinho. Isso, do pai, de ouvir a voz, né? Mas sinais específicos de fome é choro persistente, mãozinha fechada, eles choram com a mãozinha bem fechada, mãozinha na boca, estalinhos ou de beijinho, entendeu? Esses são os sinais mais característicos que o bebê está com fome. Mas até todo esse processo, pega o seu bebê, aconchega, acalenta, conversa, vê se não é uma fraldinha suja, se não é uma roupa que está apertando. Mas não tem diferença do choro, não? Um choro mais que ele fica avermelhado, às vezes ele fica arroxado, né? Então, isso. Não tem. Entendeu? É por isso que a gente tem que aprender a ver o bebê como todo, entendeu? Você Quando ele de já bebê, tá assim, eu já tô imaginando uma carinha chorando. De bebê, sabia? Entendeu? Então, os sinais característicos da fome é esse mesmo, de mãozinha fechada, mãozinha na boca, procurando, sabe, os estalinhos, a linguinha para fora. Esses são os sinais indicativos de fome, mas a gente tem que aprender a olhar o bebê como todo para descobrir a necessidade dele, que ele não sabe falar. Então, ele vai comunicar com a gente chorando. Muito bom. Lá nos bastidores, Duda, eu comentei com você o seguinte: você é consultora em amamentação. Sim. Né? E uma consultora, geralmente, quando ela é acionada, é porque ela precisa resolver um problema. Sim. Que problemas podem acontecer nesse processo de amamentação de mamãe com seu filho? Certo. A maior e principal queixa, assim, que está no topo é a questão da dor. Né? É a maior queixa delas. O que eu costumo dizer é que não existe um processo de amamentação 100% sem dor. Agora, a gente tem que ter cuidado em falar da dor e saber até que ponto essa dor é normal, né? Inicialmente, quando o bebê pega no peito, o mamilo, a região... Todas têm dores? Todas têm dores. Agora, sim, o que elas vão dizer pra gente é a intensidade da dor de uma para outra que muda, né? Então, não existe amamentação zero dor, mas a gente tem algumas regras e tem que ter o cuidado em falar até que ponto essa dor é normal. Como o mamilo, né, a areola é uma região sensível, que é cheia de terminação nervosa, no início da pega do bebê, ele vai fazer uma extensão do bico do peito, né? Para poder ancorar na boca e ele começar a fazer o processo de sucção. Então, nesse processo de ele abocanhar e fazer essa sucção, de fazer essa como que eu vou falar? De trazer o bico do peito para dentro da boca dele para ancorar
a linguinha fazer formato de conchinha, né, para poder realizar o processo de sucção corretamente, ela vai sentir esse processo porque é uma região sensível e cheia de terminação nervosa. Só que nesse processo a gente tem que entender o seguinte, que tem chamado da regra dos 30 segundos. Se dentro de 30 segundos, né, o bebê pegou no peito, doeu, mas aí ela começa forte e vai diminuindo, ok, a gente pode continuar porque é um processo normal. Mas se esse bebê pega no peito, dói, e a dor é do começo ao fim, é preciso tirar esse bebê e reposicionar. E se a cada vez que o bebê for pegar no peito, essa dor persistir, ficar cada vez pior, aí a gente tem que passar para poder avaliar outros detalhes, né, voltados mais para a boquinha do bebê, para a gente identificar esse problema, porque nunca é avaliado só a mãe ou só o bebê, é o conjunto. A gente tem que avaliar os dois. Acontece ferir também, né? Sim. Tem ferimentos graves. Eu já vi ferimentos. Tem as lesões que são graves. Isso, são as queixas, né, das mães, e muitas vezes é a maior causa do desmame precoce. Que perpassa um pouco pela pergunta que eu ia tá aqui na ponta da agulha para lhe fazer. Sim. Que é o seguinte: se a mãe sente essas dores, tem como amenizá-las? Ou você me disse que zero dor é praticamente impossível. Sim. Mas tem como amenizar esse problema? Sim, tem como amenizar, sim. Que aí é quando a gente faz a avaliação da mãe e do bebê, ajustando a pega, porque a pega incorreta, né, faz de fato sentir dor, sendo a dor inicialmente, né, e aliviando, ou a dor do começo ao fim. Entre outros fatores que precisa ser avaliado, como o freio da língua, o freio labial, né, o posicionamento do bebê no colo também. Então são detalhes, é um conjunto que a gente precisa avaliar, identificar e entrar com um plano de ação. Lembrando para os nossos telespectadores, principalmente para as nossas telespectadoras, sim, que cada caso é um caso, sim, individual. Com certeza. Existe uma receita que sirva para todas. Não. Não é isso, Duda? Isso, é isso que a gente tem que ter cuidado também. Muitas mães, elas já chegam assim, porque a minha colega falou que doeu, ou então... Um exemplo, eu estou gestante e eu já tive meu bebê e você está gestante, Xavi. E aí eu tive uma experiência negativa de dor e tudo mais, então eu vou compartilhar toda a minha dor e meu sofrimento com você e você já vai absorver achando que vai acontecer isso com você também. Então, as mães, as gestantes, elas precisam ter muito cuidado com o que houve de experiências de outras pessoas, né? Porque não é porque aconteceu com ela que pode acontecer comigo, né? Mas assim, a gente pode intervir e a gente pode facilitar esse processo, digamos assim, buscando informação, né, com um profissional capacitado que de fato entenda do processo, né, para poder prevenir, né, esse processo, porque de fato tem como prevenir. E aí a gente faz mais uma observação importante, que não se usa nenhum remédio caseiro para diminuir dor, e algumas pessoas ainda pensam assim, tem simpatia para diminuir a dor. Fala um pouco sobre isso, Duda. Então, tem essa questão da simpatia, eu ouvia muito da minha avó, né? Simpatia? Existe. Sim, então, eu ouvia muito assim da minha avó fazendo. A minha mãe, eu tive experiência, né, da minha irmã do meio. Quando ela nasceu, eu acompanhei o processo de amamentação, é muito vivo na minha memória. Eu tinha 7 anos quando a minha irmã nasceu. E eu lembro dos gritos, eu lembro de como que a minha mãe sofreu, porque não tinha informação naquela época, né? Antigamente, se você for falar assim com as pessoas mais experientes, com os nossos avós, né, as pessoas mais velhas, eles eram assim, coloca no peito, tá doendo, é normal. Não é normal, gente, sentir dor. A amamentação, ela tem que ser prazerosa, né? Para a mágica, mais uma vez, como eu falo, para a mágica acontecer, para o processo fluir, né? Até porque se tem dor, a mãe ela vai entrar num processo de estresse muito grande e vai acabar bloqueando os hormônios que são responsáveis pela produção e pela saída do leite, né? Então, assim, sobre a questão das medicações caseiras, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai usar, porque pode acabar complicando a situação, né? A questão também da compressa fria, da compressa quente, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um tempo estabelecido que você tem que usar a compressa quente ou a compressa morna, e em que situação cada uma ela tem que ser usada. Até a temperatura mesmo também, né? Exatamente. É isso. Outro detalhe que eu quero te perguntar. Há uma diferença entre um seio, uma mama, né? Uma mama grande e uma mama pequena.
Há uma dificuldade da mama grande para amamentar? A questão da dificuldade, sim. Mas eu imaginei que você fosse perguntar assim, se uma mama grande ela produz mais leite e uma mama pequena produz menos leite. Mas pode responder isso também. Pode responder. Isso. Porque ele também está Junta tudo curioso nessa por isso. Isso, porque é uma das perguntas, né? Uma dúvida e não tem nada a ver, tá? O tamanho da mama em produzir mais ou menos leite, tá? E a questão da mama grande, assim, para uma mãe que teve o primeiro bebê, para uma mãe de primeira viagem, ela vai encontrar mais dificuldade com a mama mais volumosa. Então, a gente tem técnicas, né, que pode ali favorecer, né, e dar certo o processo de amamentação. Mas é necessário que ela busque, né, essa ajuda. Assim como a mama pequena também, ela pode ter uma certa dificuldade, vamos supor, referente ao mamilo. Porque a gente tem vários tipos de mamilo, né, o mamilo plano, o mamilo invertido, o mamilo alongado, um semiplano, entendeu? Então, essas dificuldades assim que a gente pode encontrar. E eu já coloco uma outra dúvida. É possível que uma mama produza mais leite do que a outra, Duda? Mediante estímulo, né? Porque a amamentação ela é estímulo. O peito ele é fábrica. Ele não para de produzir. Mas a proporção com que ele é estimulado, se tem uma mãe que ela tem um bebê e ela usa mais a mama direita, oferta mais a mama direita para o seu bebê, obviamente aquela mama ela vai produzir muito mais, né, do que a esquerda, que ela oferece bem menos. Mas ainda assim a mama esquerda é uma fábrica, ela vai ali estar produzindo, só que em uma quantidade menor. O que eu observo também é que tem mamas que tem um bico maior. Às vezes até a mama menor, ela tem um bico maior. Sim. E as mamas grandes, elas não têm. Tem mulheres que não têm nada. Verdade. E aí? Então, Não é? Mas aí a gente tem como intervir. As mamas volumosas, geralmente elas são mamas flácidas, né? Que acaba facilitando na hora de a gente fazer a pega. Porque tem formas, né, de a gente fazer a pega no sanduíche, fazer a xícara. Isso pode ser um treinamento na gravidez? E fazendo isso ou não? Não pode. Ela pode aprender como ofertar a posição correta de pegar a mama para poder ofertar e colocar na boca do bebê. Na gravidez, não existe. A única preparação no processo de amamentação que existe ainda na gestação é a preparação emocional, preparação psicológica e com informação. Nada mais do que isso, de usar esponja vegetal, né, de toalha, essas coisas, a gente não faça isso, porque é uma região sensível que você vai causar ali traumas, e isso não tem indicação, a gente tem que ter muito cuidado nessas informações, tá? Então, o que prepara é o nosso psicológico, o nosso emocional, e através de informações, né, preparando para poder receber esse bebê e amamentar. Toda mulher tem leite. Toda mulher tem leite. Toda mulher tem, mas tem mulher que fala assim, eu não amamentei porque eu não tive leite. E aí? Isso, não teve leite. Sim. Agora, sim, até que ponto ela teve leite? Ela produziu leite, só que muitas vezes aquela questão cultural do leite fraco. Entendeu? Não existe leite fraco. Eu costumo dizer assim, se o leite fosse fraco, Deus não ia fazer a mãe produzir para poder oferecer para o bebê. Porque a mãe foi feita para gestar, para gerar, né? Automaticamente o corpo dela vai se preparar, vai produzir o leite porque o bebê está vindo para mamar. Toda mulher produz leite. Deixa eu te falar que eu não Uma tive. coisa importantíssima. Nadinha, tia Vitória. Nada. Dudu, uma coisa importantíssima é que até um determinado tempo após o nascimento da criança, o único alimento que ela deve receber é o leite materno. Exatamente, o leite materno, né, de preferência ali na primeira hora após o nascimento, que é a chamada hora de ouro, né, ou golden hour, aquele momento da adrenalina, assim que o bebê nasce, ele vem e tem o contato pele a pele com a mãe, tá? Isso vai fortalecer o vínculo afetivo, e ali todos os hormônios responsáveis pela produção do leite, do colostro, e a ejeção, a saída do leite vai estar a todo vapor, e aí vai favorecer esse momento, né, do primeiro contato. Nem água a criança pode beber? Nem água, só depois dos 6 meses. Isso é o Ministério da Saúde quem diz, tá? É aleitamento exclusivo até os 6 meses, né? Após 6 meses, introdução alimentar, e você pode ofertar água, até porque não tem necessidade. O leite materno ele é composto de 87,5% de água. Uma quantidade grande. Então, exatamente, a água já está lá no leite, né? Que vai saciar a sede dele, que demais, vai alimentar, vai nutrir e vai proteger. Tem mulheres que têm mais leite do que outras, isso é genética?
Sim, que produz mais leite do que outras mulheres, né? Tia Vitória, não é sobre genética, é sobre a questão emocional mesmo. A gente não sabe como que essa mãe, qual o apoio que ela está tendo e como que está a cabeça dela, porque a amamentação é muito questão emocional envolvida. Se a cabeça dela não está bem, o processo não vai acontecer aqui. Entendeu? É puramente emocional. Tanto que nas indicações a gente fala assim, ó, é necessário que ela esteja em um ambiente tranquilo, é necessário que ela tenha uma rede de apoio que apoie ela e incentive positivamente ao processo de amamentação e não fique dizendo que o leite está fraco e que a criança está chorando porque está com fome e que tem que fazer um mingau. Isso, a cabeça dela já está ali a 1000, entendeu? A adrenalina, a preocupação sobe e aqui a mágica não acontece, o processo não vai acontecer. Já pensou quando a mulher tem gêmeos, hein, Eric, não é? Eu já tenho algumas perguntas aqui, eu vou tentar fazer tipo um bate-troca, pra gente ver se consegue responder rapidinho, até porque a gente tem algumas imagens ainda. Certo. Eu gostaria de colocar no ar e que você comentasse um pouco sobre elas com a gente. E aí vem, eu vou destacar especialmente essa pergunta, que é do Pedro Ribeiro Júnior, no bairro Jardim Vitória, aqui em Itabuna. O Pedro, por ser o Pedro um homem, geralmente um homem não se envolve muito nessas questões de amamentação. Sim. Mas aí, antes de fazer a pergunta dele, eu queria que você comentasse. É importante que o parceiro esteja com a esposa nesse momento de amamentação, principalmente para que ela se sinta ainda mais emocionalmente fortalecida para esse momento que é tão mágico entre mamãe e o bebê, né, Duda? Isso, exatamente. Aí quando a gente fala sobre a rede de apoio, só quando a gente fala da rede de apoio, a gente já imagina várias pessoas, mas muitas vezes é a mãe, o esposo e o bebê. Outra coisa que eu costumo dizer assim é quando tem mães que falam assim, nossa, ele me ajuda. O pai, ele não ajuda, ele faz a obrigação dele, sabe? Ele tem por direito, né, por obrigação, participar e apoiar a mãe nesse processo, entendeu? Obviamente que a gente tem uns que são mais dedicados, mais interessados e estão ali o tempo todo, né? Tem consultorias que eu vou e que o esposo está lá outro dia. Recentemente eu fui fazer uma consultoria e quando eu cheguei lá, o pai, ele tinha feito uma listinha no celular de perguntas para me fazer, entendeu? Eu achei isso muito interessante e dava para ver que ele já tinha ido se informar antes, mas ele queria ouvir de um profissional, sabe, com mais segurança, aquilo que ele já tinha pesquisado. Então, eu achei fantástico. A gente encontra, né, pais que, tipo assim, não participam, mas eu tenho encontrado muito mais pais extremamente participativos e interessados em aprender para poder apoiar a esposa, uma outra questão a mãe e o social bebê. Também há casos em que a gente pode falar em mães solteiras. Sim. Né? E aí essa rede de apoio, ela deve vir principalmente da família e dos amigos. Exatamente, né, exatamente. E uma das queixas dessas mães solos é que os amigos, né, eles estão presentes enquanto não tem o bebê. Depois que o bebê chega, eles simplesmente desaparecem, né? Então, a importância, né, do apoio da Aí vem a pessoal. pergunta do Pedro. Pedro, desculpa demorar de fazer sua pergunta, mas eu precisava falar sobre isso. É importante a gente falar sobre essa rede de apoio. Lembrar que mãe não é uma mãe sozinha e o filhote dela também não é um filhote sozinho. Isso é uma questão social. É preciso que você, família, você, amigos, você que está ali em volta daquela criança, em volta daquela mãe, dê para ela a segurança necessária para que esse processo de amamentação aconteça da melhor maneira possível. E aí vem a dúvida do Pedro. Qual o tempo ideal para se amamentar o bebê? Ótimo, boa pergunta, é o que eu mais escuto também. Então, não tem, antigamente, algumas literaturas falavam assim em uma amamentação, um tempo de 20 minutos. Hoje não tem mais isso, tá? A amamentação, ela é em livre demanda, né? Fala assim em livre demanda, que é sempre que o bebê quiser e não quando a gente achar, né, que precisa mamar. Se bem que tem bebês que são mais preguiçosos, a mãe precisa se organizar, né, e fazer o intervalo ali de 3 a 4 horas, não pode passar de 4 horas, né? Tem outras questões que precisam ser observadas, que é um cuidado maior que tem que ter com o bebê, que é um baixo peso, ou que é um peso ali limite, né, após o nascimento. E assim, o que eu ensino, né, para as minhas mães, para as mãezinhas, é o seguinte: o bebê, ele vem pro peito, ele vai mamar. Como que eu vou saber que esse bebê, ele tá satisfeito? Primeiro ponto, ele vai largar o peito sozinho. Quando ele estiver saciado, ele vai largar o peito sozinho e vai desmaiar.
Tá. Aí o outro segundo passo que a gente faz. Quando o bebê ele chega, lembra das mãozinhas que eu falei no início, que ele fica com as mãozinhas enrijecidas, fechadinhas, ele começa a relaxar. Começa a proporção a abrir, com que ele vai verdade, ficando nutrido, ele vai relaxando essa mãozinha e aqui, ó, o braço desmaia. Quando ele largar o peito e que você pegar no bracinho dele, que subir e soltar e tiver molinho, pode tirar, colocar ali para poder arrotar que ele tá saciado. Ô, Duda, aí vem uma curiosidade minha. Sim. Né? Que a gente que trabalha muito com comunicação, a gente vê, por exemplo, a história do boxeador Popó. Sim. Ele conta muito, de boca cheia, que a mãe dele fez questão que ele mamasse até onde fosse possível. E que foi assim com todos os irmãos dele. E ele, particularmente, me parece que mamou até os 6, 7 anos de idade. E que talvez por isso ele tenha conseguido ter um organismo tão forte e pronto, né, para a prática do esporte físico dele, que exige muita energia e muito esforço. É exatamente assim? Uma criança pode ser amamentada até uma idade um pouco mais avançada, digamos assim? Como é que isso funciona do ponto de vista da amamentação e quais os reflexos disso para o organismo da criança? Sim. Primeiro ponto. Quem decide é a mãe. A cria é dela. Ela não tem que ficar ouvindo palpites e nem a gente tem que ficar dando palpite para ela. Que a cria sendo dela, ela vai fazer como ela achar que deve ser feito. Mas, voltando para a ciência, o Ministério da Saúde diz que é aleitamento exclusivo até os 6 meses, né? E indicado a amamentação até os 2 anos de idade, né? Que é quando o processo da janela imunológica do bebê, o sistema imunológico do bebê, ele já vai estar fechado. Então, assim, se essa mãe ela quer amamentar 2, 3, 4 anos, é ela quem vai decidir. Entendeu? E ainda ontem eu recebi uma mensagem, né, de uma amiga que tá no Rio de Janeiro e ela falou assim: nossa, meu bebê tem 3 anos hoje e ele ainda mama e eu recebo muitas críticas. Eu falei, mas você não tem que ouvir as críticas, a mãe é você e você, enquanto mãe, sabe como melhor cuidar do seu bebê. Ah, Duda, quando ele tá doente, ele só quer peito. Eu falei, observe que nesse processo de recuperação, em que ele está doente e se recuperando, a recuperação dele é muito mais rápida, né? O leite materno, ele é rico em anticorpos. Esse leite não seca, se ela dá mama ali, não, ele vai produzindo. Isso, lembra que eu falei, o peito é fábrica? A proporção que estimula vai produzindo, entendeu? Então, assim, 3 anos e tipo assim, outra coisa que ela falou, nossa, o meu bebê, ele quase não adoece. Entendeu? É muito saudável. O leite materno, ele é rico em anticorpos. Ele trabalha e promove a proteção do sistema imunológico do bebê. Muito entendeu? Bom. Então, com certeza, a Popó, a mãe dele foi uma guerreira, né? Com certeza ela não deu ouvido para os palpites, né? Uma mãezona. Uma mãezona. Essa foi uma mãezona. E com certeza. Te parabenizar, porque tá chovendo perguntas aqui. Eu quero tentar fazer todas as perguntas para você. Tá. Mas, produção, Hugo ou Rafa, me aponta, por favor, se a gente já pode comentar as imagens que Duda disponibilizou pra gente, por favor. Fala um pouco pra gente sobre essas imagens que estão aparecendo. Então, na consultoria, né, materno-infantil, eu trabalho com a laser terapia também. O laser no pós-parto, né? Então, o laser ele tem a finalidade de promover, acelerar o processo de cicatrização, né? Diminuir a dor, trabalhar processo inflamatório, né? Só que voltada para a parte do pós-parto, que aí o laser terapia nas fissuras, nos traumas mamilares, né? E no pós-parto referente a se o parto cesariano, se o parto normal também. Só para entender então, naquela imagem ali, você não está injetando uma seringa com agulha em um seio. Não. É um aparelho que aplica um laser de baixa potência, que é a luz vermelha e o infravermelho. Na mama. Uma mama didática. Para gerar ali um conforto para a mãe. Exatamente. Na amamentação. Sim. Ok. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Duda. Eu que agradeço. Próxima imagem, por favor, Rafa. Ou Hugo. Por favor, Duda. Então, lembra que eu falei que existe vários tipos de mamilo? Sim. E aí é uma mama didática que eu tenho, que geralmente nas consultorias eu levo, né, para poder explicar o processo. E o que eu gostaria de deixar claro aqui, independente do bico, é possível esse bebê amamentar, o bebê não mama. Aquele último ali para dentro. Isso, ali é o bico invertido, tá Tem vendo? Possibilidade. Totalmente. Tem manobras que a gente faz para poder ele exteriorizar, né? Tem mamilos que eles sendo
como que eu falo? Que ele sendo assim, que não tem mamilo, tem manobras que a gente faz que eles saem e também eles podem ser muito sensíveis ao toque. Né? Na medida que a gente vai estimulando, ele começa a ficar protuso. Mas assim, nos últimos casos, a gente tem a questão do bico de silicone, mas que precisa ser avaliado e tem que ser introduzido com muito cuidado, que é a proporção com que o bico de silicone entra, ele tem que sair também. Muito bom. Mais alguma imagem? Aqui é um vídeo. Isso, é um vídeo. Essa mãe, foi uma mãe de parto cesariana, né? E aí ela teve o contato da primeira hora de vida do bebê ainda no centro cirúrgico. Essa é a primeira amamentação dele, então? Isso, é a primeira amamentação. Ainda enquanto ela estava em procedimento, né, fazendo a sutura, fechando a barriguinha, o neném já foi para o peito. Meu Deus. Isso, aí aqui já é um segundo momento, vamos dizer assim, que ela já estava na sala de recuperação, aí no Hospital Sobrasa de Teixeira de Freitas, né, que eu trabalhei lá 1 ano no centro cirúrgico. E aí a gente estava fazendo. Esse pessoal aí, comenta um pouco pra gente sobre esse pessoal. Então, aí é a unidade básica de saúde lá do bairro Santa Inês. E eu fui convidada, né, pela enfermeira e pela minha colega Jaque, para falar um pouco sobre a amamentação e os seus cuidados. E aí foi uma palestra que a gente teve com as mães gestantes, né, do bairro. E a gente fez esse reforço positivo. Pelo que eu percebi, é um assunto que gera muita curiosidade. Muita curiosidade. E assim, cada mãe, ela pode ter 10 filhos, mas cada experiência é única e elas sempre vão ter dúvida, tá? Ok. Essa imagem? Então, essa imagem é de Davi, o filho de Maiara Rezende. Eu cheguei, ele tinha 3 dias de vida, né? Eu tô com ele há 9 meses. E aí foi um dos nossos momentos, né, que assim que ele amamentava, ela ia ter o momento dela, né, descansar um pouco, se preparar para poder receber esse bebê de novo, e eu tava com ele. Muito bom. Tem mais alguma imagem, Rafa, Hugo? Se não tiver, volta pra gente, por favor. Aí. Pronto. Essa mãezinha, que ela é do Jaçanã, se eu não me engano, é Paula. Além da parte de consultoria de amamentação, eu também realizo o furo de forma saudável humanizado, né? O primeiro furinho da orelha do bebê. E aí ela contratou o pacote inteiro. Ela me contratou para fazer o furinho da orelha da neném dela, mais a consultoria de amamentação. E aí a neném dela teve alteração de frênulo, teve que fazer o cortezinho e tudo para poder fluir o processo de amamentação. Muito bom. E aí explica perfeitamente o que eu sinto, né? Eu amo falar sobre a amamentação, sobre o tema cuidar das mães, cuidar do bebê. Essa foto me representa muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversou ali sobre a questão do bico de silicone e me veio uma curiosidade. As mães que porventura passam por aquela cirurgia plástica em que elas fazem o implante de silicone, a amamentação ela acontece normalmente ou esse implante pode de alguma coisa interferir na amamentação? Sim, elas podem amamentar normalmente e sim, a prótese também pode interferir no processo de amamentação. 2 motivos. Se essa mãe ela fez uma cirurgia de mamoplastia redutora, que é uma mama grande e ela vai reduzir o tamanho, acaba tirando tecidos glandulares, né, que é o que vai ficar armazenado o leite. Então, ela pode ter uma pequena quantidade na produção de leite. Se ela fez a cirurgia só para fazer a inserção, só para poder colocar a prótese, o que ela precisa ter o cuidado é na questão porque até o 5º dia do pós-parto acontece a pojadura, que a gente fala que é a descida do leite. É quando as mamas aumentam de volume, elas ficam muito mais doloridas, ficam bem inchadas, entendeu? E se ela não tiver, não for orientada a manusear, né, a manipular de forma correta essa mama, pode acontecer o engurgitamento mamário, que é empedrar o leite. Então, essa prótese, o que ela pode fazer? Uma pressão maior nos ductos, que são os tubinhos, né, por onde passa o leite, e aí complicar no processo de empedrar o leite, né, de engurgitamento mamário. Então, ela precisa ter um cuidado, né, uma atenção mais detalhada, mais específica nas mamas, das mães com prótese, mas ela pode amamentar tranquilamente. Dá para evitar esse processo de empedração? Dá sim, que aí são com as massagens, né? Massagem, ordenha de alívio com a mão, que a gente sempre orienta.
Nós Tá. já chegamos ao tempo. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, gente. Já chegou. Duda, quem quiser lhe achar... Eu fico apreensiva aqui. Qual o seu contato? Você tem redes sociais? Como é que quem quiser tirar mais... A gente tem mais perguntas aqui, inclusive. Eu vou estar te encaminhando depois para que você possa responder aos nossos telespectadores. Peço desculpas porque nós não temos mais tempo, mas eu queria deixar esse espaço aberto para que você possa deixar o seu contato e suas redes sociais, por favor, para quem quiser conversar contigo. Tá certo. A minha rede social é dudamedeiros.enf, né, que é a minha rede profissional. Lá vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho, né, que mais uma vez eu vou falar aqui que eu sou extremamente apaixonada. Pode falar o telefone também? Pode, por favor. Né, eu atendo também na Clínica da Maiara Rezende. Lá na bio do meu Instagram, vocês vão ter acesso ao WhatsApp e podem falar diretamente com as meninas que atendem lá. Tá? E meu telefone é 739-9953-9045. Para qualquer dúvida, eu estou disponível. Esse número, inclusive, que está aparecendo na tela nesse momento, tá, gente? Repetindo, 739-9953-9045. Duda, muitíssimo agradecido por você estar aqui. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Né? Essa conversa que você teve com a gente. Né? E espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para fazer mais perguntas para você. Por favor. Muito obrigada. Graças a Deus, chegamos mais um Gente de Vitória. Muito bom conversar aqui com o Eric e com Duda. E quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser.